Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece um bicho de sete cabeças, mas que no fundo é um manual de instruções do nosso dia a dia. Vamos tentar decodificar a máquina do governo usando o direito administrativo como a nossa chave mestra. Sabe aquela sensação de que o governo é uma grande caixa preta? Pois é, parece que as decisões acontecem, as coisas mudam e a gente fica aqui fora sem entender direito a lógica, o porquê das coisas. Mas e se existisse um manual de instruções para essa máquina toda? É exatamente por aí que a gente vai hoje. Então, o nosso roteiro para hoje é esse aqui, ó. A gente começa com o projeto, entendendo a base de tudo. Depois, vamos conhecer os operadores, quem está no comando da máquina. Na sequência, a gente olha para os resultados, o que essa máquina produz de fato. Daí, vamos para o painel de controle, para ver como tudo é supervisionado. E no final, a gente amarra tudo e entende por que essas regras são tão importantes. Bora lá! Beleza, vamos começar pelo começo, pelo projeto da máquina. Antes de entender as engrenagens, a gente precisa saber a diferença entre o país como um todo, o grupo que está no poder no momento e quem de fato bota a mão na massa no dia a dia. Olha, essa distinção aqui é fundamental, é a chave de tudo. Pensa assim, o Estado é o campo de futebol, a estrutura permanente é o Brasil. O governo é o time que está jogando agora, ele muda a cada eleição. E a administração pública? Essa é a galera que cuida do gramado, da iluminação, da bilheteria, a estrutura que continua lá, funcionando, não importa qual time esteja em campo, é a engrenagem que não para. E dá para olhar para essa tal de administração pública de dois jeitos diferentes. Tem o sentido formal, que é basicamente pensar no quem. Quem são essas pessoas e órgãos? São os ministérios, as agências, os servidores públicos. E tem o sentido material, que é o quê? O que eles fazem? A função de administrar, de prestar serviços. Então, um é sobre a estrutura, o outro é sobre a ação em si. Simples, né? Ok, projeto entendido. Agora, vamos falar dos operadores. Se a administração é essa engrenagem toda, quem são as pessoas que fazem ela girar? Quem está ali no dia a dia por trás de tudo? Então, a gente pode dividir esses operadores em 4 grandes grupos. Lá no topo, a gente tem os agentes políticos. Pensa em presidente, ministros, governadores, a galera que define as grandes políticas. O grosso da turma, a espinha dorsal, são os agentes administrativos, os servidores concursados, os funcionários que a gente encontra numa repartição. Aí tem os agentes honoríficos, cidadãos que prestam um serviço temporário, tipo os mesários numa eleição. E por último, os agentes delegados, que são empresas privadas fazendo um serviço público, como a concessionária de uma rodovia. Tá, mas como é que se vira um operador dessa máquina? Bom, a regra geral, a porta de entrada principal é o concurso público. E a ideia por trás disso é muito forte. Garantir que a escolha seja baseada no mérito, na capacidade da pessoa e não em quem indica. É um princípio fundamental. Mas claro, toda regra tem sua exceção. Existem os cargos em comissão, aqueles de chefia e assessoria, que são de livre nomeação. Os políticos, obviamente, são eleitos, e também existem contratos temporários para situações bem específicas e urgentes. O importante é saber que essas exceções existem e estão previstas na lei. Beleza, já vimos o projeto e os operadores. Agora a pergunta é, o que essa máquina produz? Qual é o resultado final de todo esse trabalho? Como é que uma decisão vira algo concreto, que afeta a vida da gente? O principal produto que sai dessa máquina é o que a gente chama de ato administrativo. Parece complicado, mas é só pensar numa multa de trânsito ou na licença para construir uma casa. É uma ação oficial, e aqui tem uma pegadinha muito importante. Todo ato administrativo já nasce sendo considerado válido e legal. Ele tem que ser cumprido. Se alguém discordar, essa pessoa é que tem que correr atrás para provar que ele está errado. Isso serve para dar agilidade para o governo, senão nada andaria. Certo. Mas e se a própria administração perceber que errou, ou se ela simplesmente mudar de ideia? Para isso, existem 2 ferramentas, a anulação e a revogação, e a diferença é crucial. A anulação acontece quando o ato nasceu com um defeito, ele era ilegal. Já a revogação é diferente. O ato era legal, mas por uma questão de conveniência, não faz mais sentido mantê-lo. Uma coisa é corrigir um erro, a outra é mudar de rumo. Para ficar bem claro, então, a anulação é para corrigir um erro de legalidade. É como voltar no tempo e apagar aquele ato. Já a revogação é uma mudança de planos. O ato era válido, mas agora não é mais interessante. O efeito é só daqui para frente. O que passou, passou. Ok, a gente tem uma máquina poderosa que produz resultados que afetam todo mundo. Mas quem vigia essa máquina?
como a gente garante que ela não saia dos trilhos? Aí entra o painel de controle. Basicamente, esse controle funciona em dois níveis. Existe o controle interno, que é quando a própria administração se fiscaliza, um órgão checando o outro, e tem o controle externo, que vem de fora. Aí entram os outros poderes, o legislativo, com a ajuda dos tribunais de contas, e o judiciário, que pode ser acionado para dizer se um ato foi legal ou não. Olha que interessante o caso do Tribunal de Contas da União, o TCU, um dos principais fiscais do dinheiro federal. A composição dele já mostra essa ideia de equilíbrio. 1/3 dos ministros é escolhido pelo presidente da República, mas a maioria, 2/3, é escolhida pelo Congresso Nacional. Isso ajuda a garantir que a fiscalização não fique na mão de um poder só. Agora vamos para uma situação bem prática. Imagina que uma pessoa conseguiu uma aposentadoria. Tudo certo, passam 6, 7 anos. Aí o governo descobre que cometeu um erro lá atrás. E agora? Ele pode simplesmente anular essa aposentadoria mesmo depois de tanto tempo? Isso se a pessoa não teve culpa nenhuma, agiu de boa fé. E a resposta é não. Existe um limite. A regra geral é de 5 anos. Depois que passa esse prazo, e se ficar comprovado que a pessoa estava de boa fé, a administração perde o direito de anular aquele ato. O nome disso é um pilar do direito, segurança jurídica. As pessoas precisam ter um mínimo de estabilidade. Chegamos na parte final. E aí? Depois de tudo isso, para que serve saber essas regras? Qual a importância de entender como essa máquina funciona? Olha, no fim das contas, entender a máquina é entender como os nossos direitos são protegidos. Essas regras todas existem para que o poder do governo não seja absoluto, não seja arbitrário. Elas criam previsibilidade, estabelecem limites claros, permitem que os gestores sejam responsabilizados e, acima de tudo, protegem quem está na ponta, o cidadão. E para a gente fechar, fica uma provocação. Agora que a gente sabe que a máquina tem um manual de instruções, que ela tem regras, limites e painéis de controle, como isso muda a nossa forma de interagir com ela? Saber que existe um caminho para contestar uma decisão, saber que o poder tem limites, isso com certeza nos dá mais ferramentas. A questão é, como vamos usar esse conhecimento?